o menor lugar de suicídio no Brasil é o Rio de Janeiro, onde tem um samba, onde tem um carnaval, Não, onde tem a Você praia. tem o bar. Mas Opa! alguns anos atrás, há Sim. pouco tempo atrás, acho que questão de um ano, no máximo 2 anos atrás, saiu uma pesquisa, Sim. né, mundial, onde eles pesquisaram sobre o povo, quem tinha felicidade de viver onde quem ganhou foi o Rio de Janeiro. Sim. O pessoal que se sente mais feliz de viver no lugar que vive são os cariocas. Primeiro, Achei interessante qual é o isso. perfil de um carioca? Eu me lembro de eu estar num restaurante no Rio, o rapaz chegou e falou, o restaurante está lotado, posso sentar na sua mesa? Eu falei, fica à vontade, né? Se eu não tomo cuidado, mais um pouco a gente está ali, né? Grandes amigos, jurando que fomos criados juntos, né? Porque o carioca tem essa facilidade da comunicação e as pessoas isoladas não têm. A bebida agrava, né? A bebida é um traste na vida das pessoas. Infelizmente, ela ocupa um lugar muito... Eu moro numa ruazinha, numa vilazinha sem saída, não tem padaria, não tem supermercado, mas bar tem 2. Né? Então, eu acho assim, a quantidade... É um lugar do oferecido. isolamento, a pessoa vai ali se isolar do mundo, né? Isto. E no Ela bar, e aquele copo. Né? E aquele que bebe em casa também é agravante, porque nem Claro. dividir com o outro ele vai criar aquele mundinho e ele não tem o outro para contestar. Padre, isso é verdade ou não é? Não, ele acredita naquilo. Ô Flávio, eu nem esperava começar, por isso estou aqui com o e-mail da pessoa que sugeriu o tema para dar o start através do e-mail dela e a gente foi para outra direção, o que enriquece sempre, né? Mas interessante que essa semana passada eu estava conversando com uma senhora, né, que atua na igreja e tal, e que o marido agora resolveu ir embora com outra, né? E quando eu comecei com um jeitinho a apertar, ela já deu um jeitinho de parar a conversa, porque a gente acaba parando de se abrir. Sim. Na nossa vida comum, a gente começa a também viver um isolamento crescente. A gente se acomoda com o companheiro, a gente se acomoda com a companheira, a gente se acomoda com o novo emprego, a gente se acomoda... Os anos vão passando, eu não estou pensando em mudança, estou pensando em aposentar. Não é mais mudar, é acabar de acomodar. Isso então, é um perfil de pessoas que se cristalizam ou se espiritualizam. O espiritualizado muda a hora que for, quando for, que idade for. Interessante. E o cristalizado tem 18 anos. Aí, respondendo a Não parte muda. espiritual. Não Porque a gente está falando das pessoas que não se abrem, que vivem em isolamento e que vão dando sinais e que daqui a pouco cometem uma loucura e quem está do lado não percebe. Mas eu gostaria até de chamar a atenção se isso não é um problema, não é causador de muitos outros problemas esse isolamento, porque é uma tendência hoje. Com computador, a gente bota o fone de ouvido, ninguém mais num ônibus conversa com ninguém. Nem em barzinho as pessoas conversam. Nem Está todo mundo restaurante. no seu celular. A gente volta sempre nesse assunto porque é interessante. Sim. Eu estava no metrô esses dias em São Paulo, um senhor, né? Ele notou, e eu notei, mas eu fiquei calado, porque não tinha nada com a situação, um senhor de terno e gravata, assim, parecia ter uns 70 anos, o senhor já mesmo, terno e gravata, e ele viu a menina, devia ter uns 14, 15 anos, sentada, e ele viu que ela ia se levantar, e ele ficou quieto. E ela se levantou para sair. Você acredita? Ela se levantou, olhou para ele, e ele quieto, disfarçando assim, ela foi incapaz de cumprimentá-lo e pedir licença. Ela se abaixou, passou por baixo dos braços dele como se fosse uma mesa e foi embora. Ele virou para mim e falou assim, eles não cumprimentam e nem pedem mais nada. E eu falei, é verdade. Mas assim, eu aqui na frente deles, sabe? Da lateral vendo a cena. Então é interessante, as pessoas nem por educação mais se falam. As pessoas não... E isso vai virando... Se é assim no corriqueiro, em casa também é assim. É o lugar mais potencializado do isolamento. Sim. Lá eu tenho todos os meus recursos. O meu computador, meu celular, tudo o meu. E lá ninguém tasca, eu estou no meu. Você sabe, Lécio, eu gosto muito de observar o conjunto da coisa, né? E a gente percebe o próprio processo histórico do ser humano, né?
como foi acontecendo e como foi levando o ser para esse isolamento. Se perde completamente o senso comunitário hoje, né? Justamente por conta do meu, eu, meu e eu, que a pessoa se torna incapaz de falar, por favor, dá uma licencinha para que eu possa passar, por gentileza, quer sentar no meu lugar? Até os casais estão separados. Sim, então, então eu faço essa primeira análise. A segunda, eu gosto de fazer uma análise de uma sociedade onde ela cobra do homem, e o homem eu digo o macho e a fêmea, né? A espécie humana, né? Cobra o super-homem, e não o homem fraco, limitado e tudo mais. Ninguém pode ser humano. Não, você não pode mais ser humano, porque aí nós vamos entrar no assunto de novo, né? No assunto próprio do nosso tema de hoje. Então, o que acontece? Você é pressionado, você é exigido, só que você não tem condições, energia, capacidade, seja o que for, suficiente. Alguns vão para fazer isso. Afundar. Para fazer isso. Então, o que acontece? Quando você é um pouco mais frágil emocionalmente, e está aqui o colega que pode falar melhor que eu sobre isso, vai acontecer exatamente isso. Você começa. Aí você fala assim, mas eu não consigo fazer nada, eu sou incompetente, eu sou incapaz, eu sou isso. E a pessoa vai descendo. E aí chega ao tal ponto que para ela deixou de existir horizonte. Então ela olha para frente e não tem nada à frente porque morre aqui. Ela olha para o lado e não tem nada ao lado porque acaba ali. Então, e aí naturalmente ela vai se fechando. E ela ainda, o pior de tudo, é que ela ainda se sente culpada disso. E a bem da verdade, a culpa não é dela. A culpa é da sociedade que exige aquilo que o homem não pode dar. Nós estamos numa sociedade que tenta enquadrar todo mundo. Você tem que consumir para ser feliz, né? E isso não tem limite. E se você não enquadra, você é um ET entre seus colegas, você é discriminado, né? Porque você não valorizou determinadas coisas que para eles, para esse núcleo, né? Então a meca é um shopping onde você consome, onde você se alimenta, e tem pessoas que só vivem de shopping. Vai mais no shopping do que na igreja, padre. Ah, com certeza, sem sombra de dúvida. É mais no shopping do que na casa da família. Da família. Isso. Então, conclusão, né? Quando as pessoas não se enquadram, eu costumo falar, eu sou um ET. Eu me lembro, pouco tempo atrás, eu estava escrevendo um texto e eu queria uma frase de uma poesia do Fernando Pessoa. Eu não lembrava de cabeça. Eu podia bater no meu busca ali, mas resolvi buscar o livro. Estou lá olhando o livro, achei outras poesias interessantes, aí já não estava mais fazendo o meu trabalho, eu estava mergulhado no livro, né? E uma amiga ligou, Flávio, você está ocupado? Eu falei, não, eu posso falar. Falei, o que você está fazendo? Sábado à tarde. Eu falei, estou lendo Fernando Pessoa, né? Ela falou, só você, num sábado à tarde, lendo Fernando Pessoa. Eu falei, ele deve estar felicíssimo onde ele estiver, né? Tem um tá lendo, né? Verdade. Então, assim, eu, graças a Deus, não faço parte dessa onda. Eu não vou pela onda, eu tenho a minha opinião. Eu posso não gostar do que todo mundo gosta. Eu posso não me enquadrar. Isso é uma liberdade. E eu posso descobrir uma praia. Uma praia, ou seja, pessoas que pensam iguais. Deixa eu enquadrar. Minha tribo. Deixa eu enquadrar. Sim. É bem a vida do religioso. Eu posso ser padre, eu posso ser casto, eu posso ter uma escolha. Sim, liberdade, eu escolhi na liberdade. Isso é uma escolha. Sim, é uma opção. Isso é maravilhoso. Sim. E realmente está se tornando criminoso quem faz uma escolha. Como que você não é como nós? Como você não se enquadra nisso? Como você não se enquadra? Bom, esse é o Orientes, nós estamos falando sobre suicídio, mas nós vamos fazendo uma aproximação da situação, o que é elucidativo, é interessante percebermos. Nós vamos para o intervalo, nós voltamos já já.